Havia um homem que fazia todos abaixarem a cabeça quando entrava. Seu nome não precisava ser anunciado, o peso do silêncio dizia tudo. Ele comprava respeito com cifras e intimidava com olhares. Mas, naquele dia, algo mudou. Uma novata, que mal sabia onde ficavam as taças, ousou enfrentá-lo. Não com gritos, mas com a arma que ele menos esperava. A verdade dita diante de todos, cortando mais fundo que qualquer ofensa. Era noite de sexta-feira, e o restaurante Solar das Águas parecia respirar elegância. As luzes amareladas refletiam nos talheres polidos, e um aroma de ervas frescas se espalhava pela sala. O som dos copos tilintando se misturava ao burburinho das conversas contidas, como se todos estivessem sempre cientes de quem poderia entrar a qualquer momento. Mariana atravessou o salão com passos inseguros, equilibrando uma bandeja de taças limpas. Seu primeiro dia tinha sido um turbilhão de pedidos, termos que ela não conhecia e olhares avaliadores. Viera de uma cidade pequena, onde restaurante chique significava toalha branca e música ao vivo. Aqui, cada detalhe parecia ensaiado para impressionar. No balcão, Luciana, veterana da casa, apontou discretamente para a porta. Mariana seguiu o gesto e viu um homem alto, cabelos grisalhos, bem penteados, terno sob medida e um relógio que refletia cada centímetro da luz. Era Álvaro Monteiro. Ele entrou como quem sabe que o mundo gira ao seu redor. Nenhum cliente falou mais alto, nenhum garçom olhou diretamente para ele por mais de 2 segundos. Mariana, sem entender, perguntou em voz baixa quem era. Luciana apenas disse: "É melhor não errar com ele." Enquanto Álvaro caminhava até sua mesa preferida, o ambiente se moldava à sua presença. O gerente, Renato, apressou-se para cumprimentá-lo, com um sorriso largo demais para ser espontâneo. Mariana não sabia, mas estava prestes a descobrir por que todos ali pareciam respirar com cuidado quando aquele homem estava por perto. Álvaro Monteiro era uma figura que misturava fascínio e temor. Dono de empresas no ramo imobiliário, aparecia nos jornais tanto por negócios milionários quanto por escândalos abafados. No restaurante, era cliente há anos, e todos sabiam que sua presença garantia gorjetas generosas, mas também humilhações discretas para quem cometesse deslizes. Mariana, ainda tentando decorar o cardápio, observava como os outros garçons se movimentavam ao redor dele. Passos medidos, respostas curtas, sorrisos contidos. Luciana, sempre atenta, se aproximou e cochichou. Ele gosta de sentir que está no controle. Se errar, não discuta. Só peça desculpas. Renato, o gerente, tinha uma relação quase servil com o milionário. Ele se orgulhava de dizer que Álvaro não janta em outro lugar quando quer tranquilidade. Mas essa tranquilidade custava caro, especialmente para quem estava na linha de frente. A primeira tensão veio ainda no início da noite. Enquanto servia outra mesa, Mariana ouviu Álvaro reclamar em tom alto com um garçom veterano, zombando da demora como se fosse um espetáculo para os clientes ao redor. O constrangimento se espalhou no ar e ninguém ousou intervir. Mariana sentiu um incômodo silencioso. Não conhecia Álvaro, mas reconhecia aquele tipo de poder usado como arma. O olhar dele, frio e avaliador, percorreu o salão até parar nela por alguns segundos. Não foi um olhar de curiosidade, mas de exame. E naquele instante, ela percebeu. Cedo ou tarde, ele testaria seus limites. O teste veio mais rápido do que Mariana imaginava. No meio do serviço, Renato se aproximou apressado. "Mariana, o senhor Álvaro quer que você leve o vinho dele." Ela estranhou. Até então, tinha ficado restrita às mesas menos exigentes. Seguindo as instruções, pegou a garrafa e caminhou até a mesa dele. Álvaro conversava com 2 empresários, rindo de algo que parecia mais deboche do que humor. Quando Mariana colocou o vinho sobre a mesa, ele segurou a garrafa, olhou para a etiqueta e franziu o senho. "Você sabe decantar um Chateau Margaux 2005, menina?"
disse com um tom de desafio. Mariana, tentando manter a calma, respondeu que não tinha feito aquele serviço antes, mas aprenderia. Ele soltou uma risada alta, atraindo olhares das mesas próximas. Ouviram isso? Disse aos amigos. Contratam qualquer uma hoje em dia. O riso deles ecoou pelo salão. Mariana sentiu o rosto queimar. Tentou continuar, mas Álvaro pegou a garrafa de sua mão, dizendo: Deixe, não quero que estrague um vinho desse valor. Ela recuou, ouvindo os comentários abafados de clientes e funcionários. Ninguém disse nada. Renato, parado perto do balcão, desviou o olhar como se não tivesse visto. Aquela cena, aparentemente pequena, se tornou um peso enorme. Não era apenas sobre um vinho, era sobre ser colocada no lugar de quem não pertence. E naquela noite, Mariana aprendeu que, para alguns, humilhar era um ritual de poder. No dia seguinte, o episódio já corria pelos corredores como uma fofoca requentada. Alguns colegas se aproximavam de Mariana com frases que soavam como consolo, mas carregavam um toque de "eu avisei". Outros apenas a olhavam de lado, como se o erro tivesse contaminado sua credibilidade. Renato a chamou no escritório logo cedo. Sentado atrás da mesa, mexia nos papéis sem olhá-la nos olhos. Mariana, o Sr. Álvaro é um cliente importante. Não podemos nos dar ao luxo de constrangimentos. Ela tentou explicar que não havia se recusado a aprender, mas ele a interrompeu. Não estou aqui para discutir. Só seja mais cuidadosa. A mensagem era clara. Pouco importava a intenção. O desconforto do milionário era prioridade. Durante o jantar daquela noite, Mariana foi realocada para mesas no fundo do salão, longe da visão de Álvaro. Luciana, ao perceber, tentou amenizar. Melhor assim. Pelo menos evita problemas. Mas para Mariana, aquilo soou como um afastamento disfarçado. Os clientes menos exigentes eram agora sua rotina. As gorjetas diminuíram. E mais do que isso, a sensação de ser invisível começou a pesar. Em um momento de pausa, sentada na copa, ela observou pela porta entreaberta o salão iluminado. Álvaro estava na mesa central, rodeado de pessoas, sendo servido com atenção quase cerimonial. Parecia um rei no próprio trono. Mariana respirou fundo. Não havia lágrimas, nem raiva explosiva. Apenas um silêncio denso, como quem grava mentalmente cada detalhe. Aquela exclusão, que para os outros poderia parecer o fim, para ela começou a se tornar um espaço. Um espaço para aprender, observar e esperar. Você já teve que engolir uma humilhação só para não perder o emprego? Aquele momento em que tudo dentro de você quer reagir, mas o silêncio é a única saída. Se já passou por isso, deixa um sim nos comentários para eu saber que você também entende esse peso. Os dias seguintes ensinaram Mariana a se mover no restaurante como quem aprende uma nova língua. Ela passou a prestar atenção em cada detalhe, no modo como os clientes seguravam os talheres, nas preferências escondidas de cada um, nas expressões do gerente quando algo saía errado. Luciana, percebendo o esforço, começou a ensinar truques que não estavam no manual. Não é só servir, dizia, ajeitando discretamente uma taça. É entender quem está à sua frente. Mariana também passou a observar Álvaro de longe. Notou que, embora fosse impecável com palavras e aparência, ele tinha pequenas manias. Nunca tocava na comida antes que o vinho estivesse servido. Evitava qualquer referência à vida pessoal e, curiosamente, ficava visivelmente incomodado quando alguém corrigia um detalhe em público. Aos poucos, ela ganhou confiança. Foi sendo escalada para mesas mais movimentadas e alguns clientes regulares começaram a pedir por ela. Não fazia questão de se aproximar de Álvaro, mas sabia que cedo ou tarde ele voltaria a cruzar seu caminho. Numa tarde de terça-feira, uma oportunidade surgiu. O restaurante foi reservado para um evento de gala de arrecadação, com empresários, políticos e jornalistas. Álvaro estava na lista de convidados. Mariana, agora com mais experiência, foi designada para a equipe principal, servindo a área central.
Ela não demonstrou nervosismo. Passou a manhã ajudando a preparar o salão, checando talheres, testando o serviço de vinhos. Ao lado, Luciana observava com um sorriso discreto. Acho que você já sabe mais do que muitos aqui. Mariana não respondeu. No fundo, sabia que aquela noite poderia ser um divisor de águas. Não tinha um plano elaborado de vingança, apenas a certeza de que, se a chance aparecesse, não a deixaria escapar. Quando as portas se abriram e os primeiros convidados chegaram, ela manteve o sorriso profissional, mas seus olhos percorriam o salão. E quando viu Álvaro entrar, rodeado por fotógrafos e cumprimentos, algo dentro dela se acendeu. A gala seguia com música suave e discursos breves. Mariana circulava entre as mesas, mantendo postura impecável. Quando chegou a vez de servir a mesa central, lá estava ele. Álvaro, cercado por empresários e duas jornalistas que anotavam cada palavra. Ela se aproximou com a garrafa de vinho. Exatamente o mesmo rótulo que ele usara para humilhá-la semanas antes. Um Chateau Margaux 2005. Não foi coincidência. Com movimentos calmos, Mariana colocou o decantador sobre a mesa e começou o processo com segurança, descrevendo cada passo para os presentes. Este vinho precisa respirar para revelar todo o seu aroma, disse, olhando para as jornalistas. Não para ele. Um rótulo desse valor merece atenção especial. Os convidados assentiam, impressionados. Álvaro mantinha um sorriso tenso, como quem não queria interromper. Quando ela finalizou, ergueu a taça e, com educação, completou. É curioso. Este exemplar está perfeitamente armazenado. Ao contrário de algumas garrafas que perdem valor quando mal cuidadas. A frase pairou no ar. Os convidados riram discretamente, percebendo o subtexto. Álvaro mexeu no colarinho, evitando o olhar dela. Mariana, por sua vez, manteve a compostura, agradeceu e seguiu para a próxima mesa. Não houve escândalo, nenhum tom de voz elevado. Apenas a elegância afiada de quem domina o próprio ofício. E naquele momento, o controle da situação. As jornalistas trocaram olhares, anotando detalhes. Para muitos, parecia apenas uma explicação técnica. Para quem conhecia a história, era uma resposta tão precisa quanto irrefutável. E pela primeira vez, desde que pisara naquele restaurante, Mariana viu Álvaro em silêncio. O restante da noite correu como um fio de seda. Mariana continuou trabalhando com serenidade, sem uma única troca direta com Álvaro. Mas, ao passar por sua mesa para recolher uma taça vazia, percebeu o olhar dele. Não havia mais arrogância ali, apenas um reconhecimento silencioso, quase relutante. Enquanto os convidados se despediam, ouviu um deles comentar. Aquela garçonete entende mesmo do que faz e fala com propriedade. Álvaro permaneceu sentado por alguns instantes, mexendo no guardanapo, antes de levantar-se e ir embora sem chamar atenção. Nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas a ausência da altivez que costumava dominar o salão. Para Mariana, não havia vitória mais completa do que vê-lo sair assim. Sem palco, sem aplausos, engolindo sozinho o próprio orgulho. Ela não tinha precisado gritar nem humilhar de volta. Apenas mostrou, diante de todos, que não era a iniciante insegura que ele tentou reduzir. Naquela noite, ao fechar o restaurante, sentiu que algo se transformara. Não apenas na relação com Álvaro, mas no modo como todos passaram a olhar para ela. E, no fundo, sabia que aquela pequena cena tinha mudado o equilíbrio de poder. Não pelo vinho, mas pela coragem de se manter de pé diante de quem todos temiam. Às vezes, o medo que todos sentem de alguém não vem da força real dessa pessoa, mas daquilo que projetam sobre ela. No restaurante, Álvaro nunca levantou a voz para ganhar respeito. Ele o comprava com intimidação silenciosa, e o resto era mantido pelo conformismo dos outros. Mariana entendeu cedo que reagir não precisava significar confronto aberto.
era possível devolver dignidade a si mesma com gestos calculados, na hora certa, e sem perder o próprio tom. A noite da gala não transformou Álvaro em outra pessoa. Talvez ele continuasse o mesmo nos outros lugares que frequentava. Mas ali, dentro daquele salão, algo tinha mudado para sempre. Agora, todos sabiam que era possível contrariá-lo e sair de cabeça erguida. No fim, não foi sobre vinho, nem sobre um jogo de poder. Foi sobre lembrar que respeito não se implora e que, às vezes, basta uma atitude firme para que o silêncio de muitos se quebre. Se essa história te emocionou ou te fez lembrar de algo parecido, deixa o seu like. Ele mostra que vale a pena continuar trazendo histórias assim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder a cada um que tira um tempinho para escrever. E se você acredita no poder de histórias que tocam e fazem pensar, se inscreve no canal para não perder as próximas. Estamos só começando e cada inscrição é combustível para continuar. Não vá embora ainda. Escolha uma das histórias que deixei na tela e te encontro no próximo vídeo.